Mapa da empatia e como aplicar na sala de aula é o objetivo desse encontro de hoje. E você vai conhecer um pouco como surgiu, as suas origens e a sua aplicabilidade no ambiente escolar. Além disso, eu vou te mostrar algumas variações e as diversas formas que eu utilizei na sala de aula, a minha experiência, para que a partir disso você possa considerar quando você for aplicar com os seus alunos. Uma das primeiras coisas que você precisa saber é que o mapa empresarial ele é adaptado do meio empresarial, tá bom? Então, as empresas, com o objetivo de conhecer o que eles chamam de sua persona ou público-alvo, eles criam pesquisas para oferecer soluções, né, compatíveis com os seus produtos ou para conhecer melhor o seu público. E a partir daí, elas vão criar, né, produtos adaptáveis, produtos baseados na experiência do cliente. São as primeiras coisas que você precisa saber. E após isso, ela foi, no mundo do marketing, no das grandes empresas, esse mapa da empatia foi sendo adaptado para a área de treinamento e também é utilizado na sala de aula na educação, que esse é o objetivo desse encontro de hoje. Eu não vou falar com muitos detalhes como surgiu e onde surgiu, porque você vai ter acesso a esse PDF aqui que eu preparei para vocês e vocês vão ter a oportunidade de poder conhecer, ler esse material aqui para que vocês tenham um conhecimento maior. E eu vou tentar ser mais sucinta e breve possível. Antes de te mostrar o modelo do mapa da empatia, eu gostaria que você olhasse primeiro este modelo aqui. Deixa eu ampliar um pouco, tá bom? Isso aqui é uma foto dos meus alunos que eu apliquei na sala de aula. E com essa turma aqui, que é o sexto ano B, eu optei em fazer uma exposição no quadro. Essa foi uma das formas que eu gostei muito de fazer. E eu gostaria que você prestasse atenção nas perguntas que estão aqui. O que eu penso da vida e do futuro? O que eu escuto é, meu sonho é, o que me deixa triste? Quais são as atividades que você faz? Essas perguntas aqui foram perguntas que eu criei para um objetivo específico, que era conhecer o meu aluno. Pós-pandemia, os alunos estavam voltando, era o meu primeiro contato que eu tinha com eles, então o meu objetivo era fazer um mapeamento de conhecer os alunos, o que é que eles sentiam, como é que eles estavam, justamente para a partir daí eu pensar em estratégias para me dar, para melhorar o meu planejamento ou para adaptar o meu planejamento, mas o objetivo era conhecer o aluno. Essas perguntas que vocês estão vendo não são perguntas do mapa da empatia original. Eu vou mostrar o mapa original, tá bom? Esse formato aqui foi um dos formatos que eu mais gostei de fazer, mas depois eu vou falar mais um pouco sobre isso. E agora eu vou te mostrar aqui também o mapa da empatia original, tá bom? O que você pensa e sente? O que é que o aluno pensa e sente? Nesse caso aqui, como era voltado para as empresas, o que é que a sua persona, o seu público senta e pensa? O que é que ele ouve? O que é que ele vê? O que é que ele fala e faz? Quais são as dores desse público? Quais são as necessidades dele? Vamos imaginar, por exemplo, empresas que trabalham que fazem eletrodomésticos e que percebem que o seu público, né, sua persona, são mulheres que trabalham fora de casa, trabalham no lar e trabalham fora. Então, elas querem produtos, querem eletrodomésticos que facilitem o dia a dia. Então, essa pode ser uma das produtos como lava-louça, lava e seca, aspirador de pó, robôs. São todas soluções, né, que as empresas encontraram para facilitar o serviço da mulher. Também o serviço do homem também, no dia a dia, assim, podemos trabalhar, ter mais tempo com os nossos filhos, enfim. Então, as empresas, elas fazem pesquisas de mercado, né, fazem mapeiam tudo isso para justamente oferecer melhores soluções para os seus clientes. Vamos supor, por exemplo, uma empresa que fez uma pesquisa e que ela percebeu que existe um público insatisfeito com os seus produtos, porque ela não tem um tamanho plus size, apesar de, percebe que tem um público que gosta muito, tem uma boa aceitação esse público, e que ela precisa confeccionar produtos maiores. Então, como é que eles sabem disso? Fazendo pesquisa de mercado. Então, as empresas fazem isso. Então, o mapa da empatia, ele foi criado com esse objetivo, ele surgiu a partir dessa necessidade. E no treinamento, ele é utilizado muito para conhecer as pessoas, para saber como é que está a vida profissional, quais são os sentimentos dos seus profissionais em relação às empresas.
E na sala de aula, né, quem for coordenador, quem for diretor, pode trabalhar para fazer o seu planejamento estratégico, saber o que é que os profissionais sentem, o que é que eles pensam, quais são as dores em relação ao trabalho, o que eles almejam, e na sala de aula em relação ao seu aluno. Depende do objetivo da sua atividade, do objetivo da sua aula. A partir disso é que você vai adaptar, tá bom? Então, aqui tem mais outro modelo, que é o mesmo, mas mais ligado à área empresarial, né? Quais são as suas fraquezas, quais são os ganhos, o que ele fala e faz, o que que ele vê. Vocês percebem aqui que essa aqui talvez não se adaptem para o meio educacional na sala de aula, mas talvez se aplique se você for coordenar uma turma, se você for diretor da escola, estiver fazendo um planejamento com os seus profissionais, tá bom? E voltando aqui para esse modelo original, eu criei esse modelo com o objetivo de conhecer o perfil da minha turma. Mapa da empatia. A empatia é justamente essa, a capacidade, né, que o ser humano tem, que nós temos, ou que podemos desenvolver, de conhecer as dores do outro, conhecer as fraquezas do outro, se colocar no lugar dele, criarmos relações mais humanas, relações mais profissionais, né, se aproximar melhor do nosso aluno. Então, a empatia, ela está relacionada justamente a isso, a compreensão, a demonstrar que você sente os problemas do outro. Então, fazendo o mapa da empatia na sala de aula, você pode ser uma forma inicial de você conhecer a sua turma e, a partir daí, construir boas relações, iniciar a construção de boas relações de combate ao bullying, né, de combate à agressão verbal na sala de aula. E o resultado desse mapa pode culminar em vários projetos, como, por exemplo, uma professora, por exemplo, percebeu o mapa da empatia, que o que, que ele sentia que era uma pessoa que tinha baixa autoestima, era uma pessoa muito bulinada, né? Na sala de aula, sempre foi bulinada. Então, a partir disso, a professora percebeu isso e, a partir, junto com a coordenação da escola, começaram a desenvolver um projeto de reflexão, né, sobre a conscientização dos alunos para não fazerem agressão verbal, né, conhecido como bullying, na sala de aula. E aí, o que que vai acontecer? Aqui fala, né, que surgiu da estratégia do design thinking, de forma colaborativa, para criar soluções. Eu não vou falar tudo isso aqui, para que o vídeo não fique muito longo, mas você vai ter acesso a esse material, tá bom? Já apresentei esse modelo aqui, e aí eu vou fazer o seguinte. Vamos supor que numa sala de aula você queira conhecer o seu aluno. Pode ser no início do ano letivo, pode ser depois no segundo bimestre de aula, pode ser depois de um ciclo, de um projeto, para conhecer as mudanças desses alunos. Você pode fazer um antes e um depois. Então, você precisa pensar qual o objetivo que você quer, e a partir daí você pegar vários modelos de perguntas que tem também neste material aqui, para você adaptar ou para você mesmo usar essas perguntas, se assim for conveniente para o seu objetivo. Tá bom? Então, vamos lá, é o seguinte. Você pode utilizar o mapa da empatia de diversas maneiras. Você pode utilizá-lo para entender melhor os indivíduos ou grupos que está ensinando, ou você pode utilizar com um aluno participante. Vamos supor que tem um aluno que está participando, que está tendo algum problema na sala de aula com a turma, pode ser de agressividade, pode ser de comportamento. Você quer se aproximar daquele aluno, sem ser através de uma conversa comum ou através de uma entrevista. Então, você pode construir o mapa da empatia junto com aquele aluno. Então, ele pode ser feito de forma individual, tá bem? Eu vou passar mais um pouco aqui. Você pode usar como uma ferramenta de aprendizado para os seus alunos e para criar os mapas da empatia. Deixa eu dar stop aqui. Stop share. Dê stop no compartilhamento. Então, existem várias formas de você utilizar esse mapa da empatia, tá bom? Continuando aqui, vou compartilhar mais uma vez. Esqueci onde é que eu compartilho aqui o mapa. Eu acho que é aqui. Compartilhando aqui, quais são as etapas da aplicação do mapa da empatia? Primeira coisa, você vai decidir quais são as perguntas que você vai fazer e qual é o objetivo. A partir disso, existem diversas maneiras de você fazer esse mapa da empatia. E aí eu já fiz de 3 formas, 4 formas, na verdade. Em uma turma, eu apliquei com turmas do 6º ano, inicialmente. Com uma turma, eu entreguei impresso,
no papel, meia folha, e aí eu fui fazendo as perguntas, eu expliquei qual é o objetivo da atividade, e fui fazendo as perguntas, expliquei o objetivo da atividade, expliquei cada pergunta que eles deveriam fazer e dei um tempo para eles responderem. Essa forma de aplicar o mapa da empatia não deu muito certo, tá bom? Por que que não deu muito certo? Porque explicando tudo de uma vez, o aluno, ele esquece a pergunta. Então, você vai ter que voltar várias vezes para fazer aquela pergunta. Então, eu recomendo que vocês apliquem, façam a pergunta passo a passo. Apresente a primeira pergunta, explique a primeira pergunta, dê um tempo e depois passa para a segunda. E assim sucessivamente. Essa forma de aplicação teve mais êxito e eu demorei menos tempo do que explicar tudo uma vez e depois ter que voltar para explicando várias vezes. Então, o passo a passo, de um a um, funcionou de uma melhor forma para mim. Em outra turma, eu não entreguei o papel impresso, os alunos fizeram no quadro. Eu desenhei o mapa no quadro, é, fiz as divisões necessárias, coloquei as palavrinhas, pedi para os alunos reproduzir no caderno deitado, e os alunos foram, eu também fiz isso paulatinamente, fui fazendo perguntas, e os alunos foram respondendo as perguntas de um a um. Essa forma de fazer, ela demorou mais tempo, porque os meninos do sexto ano, os meninos são mais lentos, né? Então, demorou muito os meninos pedindo régua, os meninos querendo fazer muito bonito no caderno. Então, essa forma de meninos reproduzirem no caderno, dependendo do tempo que você tiver, e com a turma, né, com turmas do sexto, sétimo ano mesmo, eu vi que foi mais demorada essa atividade. Foi praticamente a aula inteira. Então, eu não recomendo muito, dependendo do perfil de sua turma. Com o sexto ano, para mim, foi muito devagar. Uma outra forma de você fazer isso é você fazer a pergunta, entregar pequenos pedaços de papel para os alunos, foi o que aconteceu aqui, nessa atividade aqui. Esse aqui é o quadro branco da parede, não é o principal quadro branco, não é onde a gente dá aula, onde a gente escreve, ele fica na parte de trás da escola, da sala de aula, para fazer exposição, ou o que o professor desejar, e eu fui explicando para os alunos dei papelzinho, na verdade, dei papéis para a quantidade de alunos, dependendo da quantidade, aqui eram três, seis perguntas, então cada aluno recebeu seis pedacinhos de papel, eu fui explicando cada pergunta e eles iam responder. E depois deles responderem, a gente foi chamando de um por um, quem desejaria, todo mundo não falou, todo mundo não expôs, tá bom? Então, um grupo pequeno de aluno respondeu a primeira pergunta, falou e foi colocando na parede. Então, criou-se um movimento na sala, os alunos ficaram em pé, conversaram, no caso, foram colados com fita. Então, você pode fazer com post-it também. Eu fiz com post-it, mas não gostei, porque aquela cola não dura muito, né? Ela cai muito. Então, eu utilizei folhas de papel A4 colorido para essa atividade aqui. Os alunos receberam já cortadinho e depois na atividade de compartilhar o que eles fizeram, quem se sentia à vontade, foi que eles foram colocando lá, tá bom? E aqui eu que fiz no quadro, sem necessariamente fazer o desenho, tá bom? Foi uma das formas que eu fiz. Uma das formas de compartilhar é você escolher voluntariamente os alunos, né? Os alunos, se quiserem falar voluntariamente, cada um faz uma pergunta diferente, aí você escolhe a dinâmica, né? E o tempo que você tiver. Eu optei de duas formas. Uma, os alunos voluntariamente escolher a primeira pergunta, quem gostaria de responder, e ir colocando no quadro. E teve uma outra sala também que eu optei para que os alunos conversassem, trocassem o mapa da empatia com um coleguinha ao lado, e dependendo do tempo, eles iriam trocar com outro colega, então era uma das formas iniciais de eles estarem se conhecendo também. Então, essa foi uma das dinâmicas que eu utilizei, tá bom? E aqui eu vou passar mais um pouco. O que fazer após a aplicação? Uma das coisas fundamentais é você sistematizar isso, aquilo que você achar interessante para um futuro projeto, para utilizar nas suas aulas. Teve uma turma que eu recolhi esse papel, a turma que eu entreguei impresso, eu recolhi esse papel, mas dependendo da quantidade de aluno, talvez não seja muito benéfico, né? Só se você quiser sistematizar essas informações de digitar depois para uma ocasião. Mas dependendo da situação, é muito melhor que na hora, enquanto o aluno está falando, aquelas informações que vocês considerarem relevantes, vocês irem tomando nota no caderno de vocês, enquanto professor, para em um momento subsequente, né, no futuro, você pensar em algum projeto para desenvolver se você achar necessidade, tá bom? Eu recolhi em uma turma e foi bem assim, eu já tinha, na verdade, algumas anotações, depois eu devolvi para os alunos colarem no caderno. Eu sempre utilizo uma folha A4, acho que eu não tenho aqui perto,
imprimo 2 páginas por folha, porque aí fica no tamanho pequeno e não se gasta muito papel, e dá para colar no caderno, tá bom? Eu gostei da forma também de colar no caderno, mas uma das melhores que eu achei mais rápida, foi mais interativa, foram os alunos irem colando, fazendo um mural. De repente você pode não ter um quadro branco, mas você pode ter uma parede, você pode botar lá um papel 40 e você construir esse mapa da empatia com a sua turma, tá bom? Então, a aplicação divide em várias partes: a explicação, a confecção e a exposição, onde os alunos dialogam, os alunos falam sobre esse material, tá bom? Sobre o mapa da empatia. Em seguida, na segunda parte, será composto um mapa geral para toda a turma interessada, dividir a turma em grupos e solicitar que eles debatam cada questionamento, onde podem ter áreas em comum, como problemas e até percepções. Uma das coisas também é importante que o professor fale sobre a sua jornada, fale sobre suas experiências, compartilhe com os seus discentes algo relacionado à sua vida. Então, você vai fazendo o mapa da empatia com os alunos. Inclusive, quando eu fui construir com essa turma de exposição, eu falei, o que que eu penso, o que que eu sinto? Então, eu falei, né? Eu falava dando como exemplo para que os alunos pudessem saber do que eu estava falando, quais eram os meus sonhos. Então, tanto o sonho material, quanto o sonho de profissional, quanto o sonho pessoal, que vai surgir muito isso, é importante que a gente fale da gente para que o aluno se sinta mais à vontade, que ele tem muita curiosidade de saber sobre a nossa vida pessoal, claro, dentro das limitações, né, que a gente não vai exagerar no que a gente fala da nossa vida pessoal. Então, dar exemplo de você e construir o mapa, né, o seu mapa da empatia junto com eles é uma forma interessante também deles começarem a construir, tá bom? E agora eu vou falar um pouco sobre. Aqui tem algumas perguntas, alguns exemplos de perguntas para você adaptar a educação, tá bom? O que é que ele escuta? O que geralmente escuta dos seus amigos, parentes e colegas de trabalho? O que o seu chefe superior costuma falar? O que os influenciadores costumam dizer? O que pensa e sente? Quais são as ideias de um produto ou serviço despertaria nas mentes dos consumidores? Então, aqui são perguntas relacionadas ao meio empresarial, tem também relacionada à educação, só para você ter uma ideia, você utilizar essas perguntas ou adaptadas. Neste caso aqui, a maioria serão adaptadas. Aí você dá uma olhadinha, tá bom? Quais são os seus sonhos, o que é que você vê, quais são as suas dores, quais são os seus ganhos. Essas aqui são algumas perguntas, e aí você, quando for fazer com a sua turma, você seleciona aquelas que são mais adaptáveis à sua realidade. Aqui tem alguns registros fotográficos, né, de uma turma, foi colocado no quadro. Meu sonho é. Então, como você que percebe, né, foi colado com fita, colorido, e aqui tem as respostas de vários alunos. O que que eu escuto? O que que me deixa triste? E aqui tem as respostas dos alunos, tá bom? Aí aqui tem falando sobre o mapa da empatia. E agora vai algumas orientações baseadas na minha experiência de sala de aula. Deixa eu dar um stop aqui nesse compartilhamento, só para vocês terem uma ideia. Como foi que eu apliquei na sala de aula? Eu acabei já falando, né? Isso, mas uma das coisas também que eu fiz foi o seguinte. Primeira coisa, faça o mapa da empatia com os seus alunos. Isso é importante, faça o seu, sobre você. E quando você for expor, exponha o seu item para eles primeiro, que isso faz com que eles se sintam mais à vontade para falar, tá bom? Após o mapa da empatia, você terá as características de cada turma. Então, você pode planejar as suas aulas a partir do que você viu e a partir do que você ouviu. Os mapas também podem ser anônimos, dependendo da finalidade. Isso também é uma questão importante, que talvez esse mapa saia em questões muito pessoais, né, que talvez o aluno não queira expor, não queira entregar, dependendo da finalidade. Então, é importante sempre manter essa privação, tá bom? Essa privacidade dos alunos. Explique o que deve ser feito passo a passo, que eu já mencionei antes. Primeiro, o que ele vê ou o que ele pensa. Você explica o que você espera deles, dá um tempo para eles fazerem, e só em seguida, depois desse tempo, que você passa para o próximo item, tá bom? E sempre circulando pela sala, explicando, sempre tem aqueles alunos que precisam de uma explicação maior, tá bom? Caso opte para que eles façam individualmente de forma impressa, levará muito tempo se todos forem apresentar. Então, optem para que eles voluntariamente falem apenas um tópico. Tá bom? Então, esse é algo primordial, porque imagina você levar dois tempos de aula, 2 aulas só com o mapa da empatia. Dependendo do objetivo, é inviável, né? Considerando a série de objetivos de aprendizagem que você tem a cumprir durante o bimestre.
Fazer um mural é uma ótima opção. Eles preenchem um post-it ou papel colorido, como eu já mostrei a foto para vocês anteriormente, e fazer um grande mural. E depois eles podem escolher sobre o que eles gostariam de falar. Sem falar também que tudo isso fica exposto, né? A sala fica enfeitada com a própria produção dos meninos. Peça para que escrevam em letra maiúscula, se for expor. Olha, isso é muito importante, até para a gente também. Caso optem em fazer uma exposição na sala de aula. Então, como vocês não estão vendo aqui, deixa eu compartilhar. Não está compartilhando, não, né? Deixa eu compartilhar de novo aqui para vocês. Compartilhando aqui para vocês de novo. Então, como vocês estão vendo essa fotografia aqui, alguns até fizeram em minúsculo, mas outros fizeram maiúsculo. Deixa eu voltar aqui. Por quê? Porque maiúsculos os colegas vão conseguir ler. E você também, né? Porque tem alunos que têm uma letra não tão legível, uma caligrafia não tão legível. Então, é importante fazer com letra maiúscula. Uma outra orientação, você pode também recolher os mapas da empatia, mas gera muito trabalho para ver depois um a um. Caso não deseje recolher, sugiro que eles colhem no caderno, já foi mencionei isso anteriormente. Durante a apresentação, você pode ir anotando o que considerar mais relevante para as suas aulas ou para desenvolver algum projeto na escola. Exemplo, foi percebido que os meninos davam muito TikTok. Então, na Semana da Mulher, eu coloquei como parte da programação refletir, né, sobre a exposição nas redes sociais, ou sobre vestimenta, sobre algo que você considera relevante ali para o público. Tem outra questão interessante que é avalie. Peça para que os alunos falem de como eles se sentirem fazendo aquela atividade. Isso é muito importante, fazer aquela atividade. O que que vocês gostam? Vocês gostaram da atividade? Qual é o seu sentimento com uma palavra? Então, você pode fazer uma chuva de palavras no quadro, o que é que eles perceberam com aquilo ali. Gostaram de conhecer mais um pouco do colega? Então, avalie. Deixe no mínimo 2 minutinhos, 5 minutinhos para os alunos falarem, você perceberem o que é que eles sentiram fazendo aquela atividade. Essas técnicas podem ser utilizadas em conjunto com a sua metodologia de ensino do próprio professor. Além disso, o professor pode adaptar essas perguntas do mapa da empatia para um contexto específico, caso precise de respostas específicas sobre um problema já definido e conhecido por todos os envolvidos no processo de ensino e de aprendizagem. Faça o mapa da empatia da sala e guarde para você lembrar do perfil de cada turma. Você pode criar o perfil da turma. Então, por exemplo, eu tenho 2 turmas do 8º ano que tinham perfis completamente diferentes. Então, você pode pegar aquela atividade do mapa da empatia e você fazer o seu mapa da empatia do perfil da turma. O que que essa turma pensa? Como essa turma se comporta? O que que essa turma vê? O que essa turma almeja? Então, por exemplo, eu tenho 5 turmas, 4 turmas do 6º ano e cada turma tem um perfil diferente, com números de alunos diferentes, que vêm de lugares diferentes, com comportamentos diferentes. Então, se você achar viável, construa o mapa da sua turma, porque aí você consegue ter informações, né, ricas para você trabalhar durante o ano letivo e também depois você até refazer esse mapa da empatia durante 6 meses ou até mesmo no final do ano. Vamos supor que você deu um nome para sua sala, Joana. Na minha aula, o que é que Joana pensa e sente? O que é que ela ouve? O que é que ela vê? Quais são as suas dores e necessidades? A partir dessas perguntas e desses exercícios de empatia profunda, é possível ter mais clareza sobre as dores e necessidades dos nossos alunos, obtendo os insights adequados para ensinar de maneira a alcançar melhor os estudantes, tá bom? Então, esse aqui na verdade, é um geral, vocês vão ter acesso a esses alunos, a esse documento aqui, para que vocês possam ler com cuidado e, a partir disso, ter subsídios para aplicar com os seus alunos, tá vendo? E agora, no finalzinho, tem algumas dicas bônus, na verdade, que não estavam previstas, mas eu vou acabar comentando aqui quais são essas dicas bônus. Nem relacionado ao mapa da empatia. Primeiro, ser o seguinte: você percebeu que eu comecei o encontro falando de qual era o objetivo, o que é que eu esperava do meu aluno, o que é que eu esperava que você conhecesse? Então, comece a sua aula também dizendo qual é o objetivo. Muitas vezes isso passa despercebido da gente. A gente começa lá, a gente tem um objetivo na nossa cabeça, mas o aluno não sabe o que é que ele vai aprender durante aquela aula. Então, é muito importante, inclusive, o John Hatt, ele comenta aqui nesse livro, que falar o objetivo da aula já no começo da aula, é uma das formas dos alunos já saberem o que eles vão fazer, para que no final da aula eles avaliarem, quando você for fazer a sua forma de avaliação, se é formativa, se é somativa, os alunos já saberem se eles conseguiram alcançar o objetivo da aula. Então, comece a aula dizendo o objetivo da aula. Segundo, intercale teoria, prática, teoria.
nesse caso faltou prática aqui primeiro. Não sei se você percebeu, mas antes de eu falar o que é o mapa da empatia, entrar em mais detalhes, eu mostrei uma foto de como eu fiz na sala de aula, e eu tenho certeza que é muito possível que você tenha conseguido visualizar de forma melhor, eu indo mostrando a foto de como foi que eu apliquei, ao invés de falar direito o que é. Então, tem situações que você precisa partir da teoria para a prática. Mas se você tentar inverter, né, tente inverter dependendo do conteúdo para ver se funciona melhor com os seus alunos. Aí eu vou dar um exemplo. Quando eu fui começar Egito, com uma turma do sexto ano, eu comecei dando os códigos para os alunos, que eram hieróglifos, né? Hieroglifo eram códigos, os alunos receberam esses códigos, foram procurar o nome deles, depois foram fazer o nome deles, e só depois de eles fazerem tudo isso, foi que eu disse para eles, você sabe do que se trata? Não, e foi aí que eles perceberam que eram os hieróglifos, né? A forma que os antigos egípcios escreveram, e a partir daí eu comecei a fazer a introdução da vida no Egito, né? Começar a perguntar para eles o que eles já sabiam sobre o Egito, mas eu introduzi uma forma, eu comecei falando sobre dando uma atividade mais prática para eles fazerem. O mesmo aconteceu com outra turma, quando eu fui falar sobre os povos nômades, ou os povos da antiguidade, antes de falar sobre os australopitecos, né, sobre o homem de Java, o homem de Neandertal, nós começamos com uma atividade prática, que foi fazer uma pintura rupestre. Então, mostrei várias pinturas rupestres para eles, e eles fomos desenhar, né? Eles já tinham levado pedras, tinha tinta disponível, e começamos a pintar uma pintura rupestre. E a partir daí foi que eu fui aos poucos colocando a teoria, né? O que era a pintura rupestre? Quem fazia essas pinturas? Quem eram esses povos nômades? De onde eles vieram? Como chegaram ao Brasil? Quais são as teorias de povoação da América? Então, a forma de introduzir, você pode começar uma aula diretamente pela prática para depois ir para a teoria. Então, isso vai depender muito do perfil da sua turma também da aula, né? Que talvez a prática não funcione logo do começo. Então, depende muito se é Fundamental 2, se é ensino médio, se é Fundamental 1, tá bom? Mas aí pensa essa possibilidade de fazer esse tipo de atividade, começando a prática e depois indo para a teoria. Uma outra coisa é, use o mapa da empatia durante as suas aulas para relacionado aos seus conteúdos. Exemplo, eles podem criar mapas da empatia sobre os personagens de história, dos autores que vocês estão lendo, se você é professor de língua portuguesa, de literatura, se você está trabalhando a Semana da Mulher, a Semana da Consciência Negra, e tem algum personagem histórico, algum herói da nossa história, algum rei, algum imperador, trabalhar a biografia desses personagens e eles construírem mapas da empatia. Por exemplo, quando estávamos estudando o bicentenário da independência do Brasil, e assistindo um documentário sobre a vida de Dona Leopoldina, coletivamente, nós construímos coletivamente o mapa da empatia da princesa, da imperatriz Dona Leopoldina. Então, o que é que Dona Leopoldina sentia pelo Brasil? Que ela quis a independência do Brasil? Então, ela queria um Brasil independente. Quais eram as dores de Dona Leopoldina, que ela sofreu muito com as traições de Dom Pedro I, antes do seu falecimento, que ela faleceu muito jovem. Então, trabalhar isso cria uma sensação de você se aproximar da vida daquele herói, da vida daquele rei, da vida daquele autor, da vida daquela pessoa que vocês estão estudando. Então, se você trabalha desde com personagens da história, tanto mulheres, homens, grandes heróis, personalidades que fizeram a nossa história, então pense na possibilidade de criar mapas da empatia com esses personagens, tá bom? Esse mapa da empatia se chama também figura sensorial. Na cabeça, o que, que ele pensa? Nos olhos, o que, que ele vê? Na boca, o que, que ele fala? Quais são os seus sonhos no cérebro? Nas suas pernas, quais são os seus sonhos, né? Então, você pode criar figuras sensoriais, né? E criar mapas da empatia com esses personagens da nossa história ou relacionado à sua disciplina, tá bom? É uma terceira dica. Façam mapas da empatia coletiva. Então, você pode fazer o mapa da empatia. Cada aluno fazer um, se ele estiver estudando sobre um personagem, ou coletivo, que, por exemplo, que eu dei agora de Dona Leopoldina. Os alunos foram pesquisando sobre Dona Leopoldina, foram assistindo documentário, e aí a gente botou uma foto dela numa cartolina, né? Na verdade, foi no quadro, colei com fita e fomos construindo o que, que ela pensava, o que ela sentia, quais eram os seus sonhos, quais eram as suas dores,
quais os seus sentimentos. Então, fazer esse mapa da empatia coletivo com a turma e deixar exposto, tá bom? O outro, modelação. Modele sempre com os alunos. Então, sempre dê exemplo. Então, eu acho que isso aqui é uma das questões básicas, né? Inclusive, é uma das melhores práticas de ensino baseada em pesquisa, modelar. Oferecer modelos para o aluno, a prática guiada, guiar o aluno para fazer, para depois eles fazer de forma independente. Então, sempre modele, tá bom? Sempre dê vários exemplos, que a partir daí o aluno comece a entender e a compreender como se faz. Então, vamos supor que no início do ano você faça junto com eles, sobre algum personagem histórico. Quando você fizer uma vez e explicar, duas vezes, dependendo da turma, ela já vai ter bastante conhecimento sobre como fazer aquele mapa, ou aquele mapa da empatia, aquela figura sensorial, como vocês queiram chamar, relacionada a personagens, que eles vão ter já habilidades de fazer outros mapas da empatia. Então, eu fiz isso várias vezes com alunos do sexto ano. Então, pensando sobre Júlio César, quando a gente estava estudando história, eles fizeram sobre Luiz Gama. Eu entreguei a biografia de Luiz Gama, eles leram, outros eu compartilhei pelo Drive, e eles fizeram figuras sensoriais sobre Luiz Gama. O que é que o Luiz Gama queria? Ele queria abolir a escravidão, o que é que ele pensava, né? O que é que ele sentia. Então, existem formas diferenciadas de você utilizar esse mapa da empatia, tá bom? E não esqueça de modelar. Então, vocês terão acesso a esse material. E uma coisa que eu vou pedir para vocês é o seguinte: se você desenvolver essa atividade na sua sala de aula, não esquece de compartilhar comigo na sua experiência, se você adaptou, se você teve êxito, não teve êxito, se você não conseguir fazer de forma exitosa da primeira vez, não desista, faça da segunda vez, e eu gostaria muito de que você pudesse compartilhar comigo a sua experiência, fazer uma foto, mandar para a gente, tá bom? E vai ser importante para mim. Um grande abraço.